Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou dar início aqui ao nosso curso, de TCE. Falarei sobre introdução ao TCE e alguns temas aí mais gerais. Meu nome é Emilson Camapum, sou R5 da Neurocirurgia do Hospital de Base, fui orientado pelo Dr. Maurício. Bom, eu vou falar algumas informações gerais sobre o TCE, graduação, classificação, um pouco sobre transporte e o atendimento inicial na sala de trauma. Bom, a definição de TCE, ou traumatismo crânioencefálico, é uma patologia ou alteração na função cerebral causada por uma força externa. A gravidade pode ser variável, desde uma leve concussão, passando pelo coma ou até mesmo a morte, e ela se dá por dois processos distintos. Temos a lesão primária, que ocorre no momento do trauma, que vão ser justamente as contusões, fraturas, lacerações, lesão axonal. E após essa lesão primária, pode haver uma lesão secundária que vai ocorrer de forma subsequente. E ela se dá pela compressão do tecido cerebral por hematomas, por edema, que pode ser muito tardio, inclusive, por hipoxemia, isquemia ou até mesmo por vasoespasmo. Cabe frisar aqui que o nosso papel como médicos e neurocirurgiões está em diminuir ou evitar a lesão secundária. Porque a lesão primária, como ela ocorre no momento do trauma, a única coisa possível de fazer seria a prevenção, que aí cabe ao poder público, às autoridades. A nossa parte realmente fica ali em diminuir a lesão secundária. Bom, em relação à epidemiologia, o trauma é a primeira causa de morte em adultos jovens, de 15 aos 29 anos, nos países desenvolvidos, e a terceira causa na população em geral. Os homens são 3 a 4 vezes mais acometidos que as mulheres, e há 2 picos de incidência, na primeira década de vida e em idosos maiores de 60 anos. Entre as vítimas de trauma, o TCE é responsável por até metade dos óbitos. E além da mortalidade, o TCE é um grande problema porque ele tem uma morbidade elevada. Ele causa um comprometimento funcional prolongado nos sobreviventes. Lembrando que, como os pacientes jovens são os mais acometidos, muitas vezes a gente tem aí uma carga econômica também muito grande, pois ele vai acometer jovens em franca idade produtiva. Nos Estados Unidos, um TCE ocorre a cada 7 segundos e uma morte em decorrência dele a cada 5 minutos. O prognóstico é determinado principalmente pelo nível de consciência na admissão, sendo que pacientes lúcidos vão ter 7% de mortalidade, ainda é uma mortalidade grande, pensando num paciente que chegou com Glasgow mais alto, e os pacientes arresponsivos vão ter até 49% de mortalidade. Outros fatores relacionados são a prontidão no atendimento, o transporte adequado, estabilização hemodinâmica, o tratamento cirúrgico e o neurointensivismo. O paciente com TCE ele tem 32,8% de probabilidade de apresentar outro traumatismo associado que possa contribuir no resultado final, sendo que essa porcentagem chega até 60% quando o paciente tem TCE grave. Ou seja, ele vem acompanhado de outros traumas que também têm um risco grande à vida, trauma abdominal, torácico, ortopédico, entre outros. Bom, no Brasil, nós temos poucos estudos assim que avaliavam de forma global assim, a questão do trauma e do traumatismo crânioencefálico, mas um estudo de Almeida de 2016, pegando dados aí do DataSUS, que a gente sabe que vai pegar apenas instituições públicas, referiu admissões anuais de 65,7 por 100 mil habitantes por ano e uma mortalidade hospitalar de 51,1 por 100 mil habitantes. Sendo que um custo anual estimado é de 156 milhões e 300 mil em hospitalizações. Além disso, outro estudo de guerra de 1999
mostrou que 40% dos óbitos em pacientes de 5 a 9 anos é por TCE. E a cada óbito, nessa faixa etária, há outros 3 pacientes com sequelas permanentes. Então a gente vê que no Brasil tem uma carga muito importante também o traumatismo crânioencefálico. No mundo nós temos dados também dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos o CDC estimou em 2009 coeficientes anuais de 686 visitas à emergência, 95 hospitalizações e 16,6 mortes por 100 mil habitantes por TCE. Também são taxas aí muito grandes. Na Europa, uma meta-análise estimou a incidência de 235 admissões e uma mortalidade de 15,4 por 100 mil habitantes por ano. Bom, em relação à classificação, o TCE pode ser separado pelo mecanismo de lesão, ou seja, pode ser um trauma fechado ou penetrante, aberto, sendo que fechado a lesão é determinada pelo impacto, pela aceleração e desaceleração e pela rotação da cabeça. Já no trauma penetrante, ocorre uma lesão direta, por algum agente externo, que vai entrar dentro da calota craniana, como o próprio nome já diz. Nesse caso, além da lesão ali direta no parênquima cerebral, nós temos um risco maior de lesões vasculares e de infecções também, obviamente. Eles podem ser classificados pela localização também, entre lesões focais ou difusas, nós vamos ter uma aula específica aí dessas lesões. E pela clínica, nosso principal mecanismo de classificar é pela escala de coma de Glasgow, que também vai fornecer a graduação do TCE. Bom, essa é a escala de coma de Glasgow, que todos nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer. Ela foi feita inicialmente para adultos, foi feita em 1974. Ela é uma escala que justamente foi criada para avaliação do trauma, mas ela é tão boa e fácil de ser utilizada que hoje em dia ela é usada também praticamente em todas as patologias neurocirúrgicas, patologias vasculares, tumores, etc. Bom, ela é dividida aí em 3 categorias, Primeira é a abertura ocular, que vai de 1 a 4 pontos, sendo que 1 sem abertura ocular, 4 abertura ocular espontânea. Resposta verbal vai de 1 a 5, sendo que 1 é sem resposta verbal e 5 é o paciente orientado. E a resposta motora, na qual 1 é sem resposta motora e 6 é respondendo a comandos. Lembrando que 2, a gente tem a postura aí de descerebração, que é uma postura em extensão, Com 3 pontos é a postura de flexão ou decorticação. São posturas estereotipadas, E 4 pontos seria a postura de retirada do estímulo doloroso, que é uma postura não estereotipada, de flexão geralmente. E 5 seria a localização do estímulo doloroso. Bom, e a partir da escala de coma de Glasgow, a gente consegue graduar o TCE em leve, moderado ou grave. Temos ainda um TCE mínimo, que seria o traumatismo craniano trivial. É um paciente em Glasgow 15, sem perda da consciência e sem amnésia. Seria aquele trauma que muitas vezes nem deveria ser avaliado aí por um neurocirurgião, Semana passada mesmo eu atendi um paciente que tinha tomado uma bola de futebol na cabeça. É um trauma absolutamente trivial, Então o risco de ter alguma lesão é praticamente zero. E aí vem o TCE leve, que seria o Glasgow 14 e 15. 14 por si só, geralmente vai estar o paciente ou às vezes um pouco sonolento ou um pouco desorientado, vai perder ponto aí na resposta verbal ou na abertura ocular. E o Glasgow 15 pode ser considerado um traumatismo craniano leve se ele tiver perda de consciência, porém breve, menor que 5 minutos, e alguma alteração na memória ou no grau de alerta. Aí depois vem o traumatismo craniano moderado, que é Glasgow 9 a 13. Geralmente, ele pode ser também classificado assim quando tem uma perda de consciência maior que 5 minutos, ou um déficit neurológico focal. Mas essas duas últimas a gente não usa tanto, Geralmente a gente se atém mais ao Glasgow. Lembrando que essa tabelinha eu tirei do Greenberg.
E o TCE grave, por sua vez, é o Glasgow aí, né, menor ou igual a 8. Ele ainda separa aqui o TCE grave crítico, que seria o Glasgow 3 e 4. Né? Ele ainda coloca aqui que a concussão, que é a perda transitória da consciência, geralmente ela vai ocorrer ali no paciente ali com um TCE leve. Bom, só que perceberam que tinha uma forma ainda melhor de graduar os pacientes de forma clínica, ainda melhor do que o Glasgow, que seria a avaliação conjunta do Glasgow e das pupilas. Então, em 2018, foi lançado esse artigo propondo aí um novo Glasgow, que é o Glasgow Pupils, ou Glasgow P, né? Que vai justamente associar uma avaliação aí direta da compressão do tronco cerebral, que seria a compressão ali do mesencéfalo, né, onde sai os nervos oculomotores, que causaria então aí anisocoria ou pupilas midriáticas bilaterais. E como é que funciona o Glasgow P? Ele vai dar pontos de acordo com a reatividade pupilar do paciente. Se nenhuma das pupilas estiverem arreativas, ou seja, se o paciente tiver com pupilas fotorreagentes, não ganha nenhum ponto. Se uma pupila não estiver fotorreagente, ele ganha um ponto. Se as duas estiverem arreativas, ou seja, midriáticas fixas, né, ou médio fixas, vai ter aí 2 pontos. Mas esses pontos são negativos, ou seja, ele vai subtraindo o Glasgow. Como o Glasgow é uma escala decrescente, né, ou seja, quanto menor a pontuação, pior está o paciente, naturalmente esses pontos aí da pupila vão ser negativos, né? Quanto piores estiverem as reações pupilares, pior vai ser o Glasgow. Então, basicamente, o Glasgow P é o Glasgow menos a pontuação aí da reatividade pupilar. Como é que eles mostraram isso? Eles pegaram 2 estudos muito grandes aí sobre trauma, que é o estudo IMPACT e o estudo CRASH, e fizeram aí uma subanálise dos dados do estudo. Pegaram os pacientes que já tinham sido avaliados pelo Glasgow e aqueles pacientes que também tinham uma avaliação pupilar registrada no prontuário. E aí eles compararam a mortalidade e o desfecho desfavorável desses pacientes. Nessa tabela aqui à esquerda, em azul, é a mortalidade dos pacientes midriáticos fixos, ou seja, com Glasgow P perdendo aí 2 pontos, né, na reatividade pupilar. A linha vermelha já é com os pacientes anisocóricos, ou seja, com uma pupila reativa, e a linha verde, os pacientes com as 2 pupilas fotorreagentes. E aqui embaixo a gente vê que para todos os Glasgows, praticamente, a resposta pupilar piorou a mortalidade. E na tabela direita é a mesma coisa, só que para desfechos desfavoráveis, né? Que além da mortalidade tem aí impacto aí na sequela, né? Seria o GOS. A gente vê novamente que para praticamente todos os Glasgows aí avaliados, a perda de reatividade pupilar piorou também o desfecho. E aqui eles mostram já outra tabela mostrando na linha aqui no eixo X o Glasgow P, né, de 1 a 15, associado com a mortalidade. Mais uma vez mostraram uma tendência clara de quanto menor o Glasgow, maior a mortalidade. E a mesma coisa vale para os desfechos desfavoráveis. Então, assim, é uma nova classificação que ela é melhor do que o Glasgow para prever aí o desfecho dos pacientes. Porém, eu vejo que ela não foi muito ainda difundida, apesar de todo mundo conhecer. Geralmente a gente continua falando só o Glasgow, né? Mas pelo menos no nosso serviço a gente sempre, quando é trauma, a gente fala o Glasgow e imediatamente a gente fala como é que estão as pupilas do paciente, né? É automático. Então assim, a gente já internalizou que a pupila ela é um fator prognóstico muito relevante, mas eu vejo que muitas vezes, na hora de comunicar, a gente não fala o Glasgow P, a gente fala o Glasgow e depois fala as pupilas, né? Mas o importante é saber dessa classificação, ela costuma ser cobrada em prova e ela pode aparecer também em estudos, né? E
também é importante para a gente se comunicar com os colegas, né? Outra coisa que interessante que eu achei do estudo original é que ele pegou nessa tabela aqui a quantidade de pacientes com Glasgow 3 até 15, e aqui 0 as duas pupilas midriáticas, 1 é o paciente anisocórico e 2 é o paciente com pupilas fotorreagentes. Olha que interessante, o paciente em Glasgow 3, com as duas pupilas fotorreagentes, ele tem 50% de chance de ter um desfecho desfavorável. Já o paciente Glasgow 8, com as duas pupilas midriáticas, ele tem 60% de chance de ter um desfecho desfavorável. Ou seja, um paciente Glasgow 8 midriático é pior do que um paciente Glasgow 3 com as pupilas fotorreagentes. Então, mais uma vez, reforça aí o quão a avaliação pupilar é importante no prognóstico. Isso, é claro, também vai influenciar na conduta, né? Naturalmente, o paciente anisocórico ou midriático, ele tem uma urgência maior de fazer uma cirurgia, ou até mesmo pode ser contraindicada a cirurgia por ser aí um paciente com extrema gravidade, sem benefício. Bom, falar um pouco agora do transporte dos pacientes com TCE. O primeiro passo é a identificação e o acionamento do serviço de urgência, que no Brasil geralmente vai ser o SAMU, que é 192. Assim que chega o serviço de urgência e emergência, o primeiro passo é a estabilização pela equipe pré-hospitalar. Eles vão seguir aí o ABCDE do trauma, que eu vou falar também mais à frente. Um dado interessante que eu achei é que estudos não mostraram diferença no atendimento pré-hospitalar em equipes com ou sem médicos. Porém, a gente sabe que no exterior as equipes de pré-hospitalar muitas vezes não têm médico mesmo, mas eles têm um treinamento mais avançado, assim, né? Eles podem fazer até intubação. Então, acho que isso não se adequaria tanto aqui à nossa realidade. Além disso, o transporte via helicóptero se mostrou eficaz em reduzir a mortalidade em algumas séries de casos, mas isso ainda tem uma certa polêmica aí na literatura, alguns estudos dizem o contrário. E, idealmente, o paciente deve ser encaminhado a um centro de referência em trauma e neurotrauma. Isso aqui é importantíssimo, porque em relação ao TCE, não tem nenhuma medida específica que o médico ali da urgência e emergência pode tomar no tratamento. A única coisa que ele vai conseguir fazer é realmente a estabilização até que o doente chegue a um serviço com um neurocirurgião. Então, realmente, quanto mais cedo ele chegar nesse serviço, melhor vai ser para o seu prognóstico. Em relação ao atendimento inicial, a gente vai seguir aí o ATLS, aquele famoso ABCDE do trauma, que todo médico deveria saber, mas é importante a gente sempre lembrar. Sem entrar muito aqui em detalhes, né? Não é tanto a nossa área, é mais do pessoal do trauma, mas o A seria o airway, a estabilização cervical e avaliar a perviedade das vias aéreas do doente. O B já seria o breathing, seria avaliar a respiração e oxigenação. Aqui entraria também avaliar outras lesões, né, traumáticas, como pneumotórax, tamponamento cardíaco, etc. O C, o circulation, já é avaliação hemodinâmica e ressuscitação volêmica, além do controle de sangramentos. Lembrando que o novo ATLS ele colocou uma letra X antes do ABCDE, que seria o controle imediato de algum sangramento maciço, caso haja ali no paciente, né, algum sangramento arterial ali evidente, poderia ser controlado até mesmo antes do ABCDE. O D seria o disability, que aí sim é a avaliação neurológica. Aí entra a escala de Como de Glasgow, pupilas, avaliar de forma ali breve a função motora, buscando sinais de lateralização, avaliar também a sensibilidade, que é importante também no trauma raquimedular, além da fala e sinais de lesões externas, como fraturas obviamente abertas ou em afundamento, exposição de massa encefálica. É interessante a gente sempre lembrar aqui, que é uma coisa que eu vejo o pessoal lá do trauma às vezes confundindo, que a avaliação neurológica, a letra D, ela sempre vem depois do ABC. Ou seja, muitas vezes eles recebem o paciente em Glasgow 3,
Mas na verdade não é que ele está em Glasgow 3, ele está em choque, está lá com a pressão sistólica de 50. Obviamente um paciente desse vai estar responsivo. Então, às vezes eles colocam que o paciente chegou em Glasgow 3, mas depois ali da ressuscitação volêmica, intubação e tal, o paciente claramente já está ali movimentando na maca, tentando se estubar. Então, assim, idealmente a avaliação neurológica só vai ser bem feita e vai ter uma correlação boa mesmo com o prognóstico após a estabilização ventilatória e circulatória do paciente. E o E, por sua vez, é a exposição, no qual vão se buscar a identificação de lesões ocultas, remoção de roupas e também prevenir a hipotermia. Bom, algumas medidas gerais que a gente deve tomar desde o pré-hospitalar, mas também ali na sala ali de emergência, na sala de trauma, dizem respeito à estabilização do paciente para prevenir lesões secundárias. Primeiro e mais importante é a pressão arterial e oxigenação. Como regrinha básica, aí a gente tenta manter uma PM igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Os guidelines, principalmente da Brain Trauma Foundation, eles orientam manter a pressão sistólica maior ou igual a 100 para pacientes entre 50 e 69 anos, ou maior ou igual a 110 para os demais pacientes. A oxigenação, por sua vez, a gente vai prevenir a hipoxemia. Então, a PaO2 não deve ser menor que 60 e a saturação não deve ser menor que 90%. Outras medidas, a temperatura axilar máxima deve ser de 37, né? A gente tem que evitar a febre. Glicemias capilares devem estar normais, né? Nem hipo, nem hiperglicemia. Hemoglobina no mínimo de 7, que é o padrão aí, né? Uma regra de ouro aí para praticamente todas as patologias. As plaquetas têm um alvo incerto, mas geralmente para patologias neurológicas, neurocirúrgicas, recomenda-se maior do que 100 mil. E, claro, evitar também a hiponatremia. Quais são as indicações de intubação do paciente vítima de trauma? Em relação ao TCE, um rebaixamento de consciência, que é uma forma indireta da gente estimar uma não proteção de vias aéreas. A regra de ouro aí seria o Glasgow menor que 9, né? O menor ou igual a 8. Lembrando que esse ponto de corte ele não é baseado em estudos muito com níveis de evidência muito altos. É meio que um consenso que vem aí há muitos anos sendo utilizado e provavelmente agora também é até antiético fazer um estudo avaliando esse tipo de coisa, né? Então é uma regrinha aí básica que vale não só para o trauma, mas também acaba sendo utilizada para outras patologias. Além disso, se o paciente tiver necessidade de hiperventilação ou compensação ventilatória, né, se ele tiver um trauma torácico, uma lesão pulmonar, se o paciente tiver um trauma maxilofacial severo, com risco aí de broncoaspirar sangue, com hemorragia, e pode ser até nesses casos aventada a hipótese aí de uma traqueostomia precoce, ou se o paciente tiver necessidade de paralisia farmacológica para avaliação e manejo. Muitas vezes a cirurgia geral lá do base gosta de intubar o paciente porque ele está agitado, né? Eles falam, a gente intubou para levar para tomografia. Realmente pode ser feito isso, mas às vezes eu acho que eles até exageram, né? Chegou lá, o TCS já tenta intubar logo. Muitas vezes tem outras medidas que você consegue fazer menos invasivas. Bom, em relação à terapia hiperosmolar, ela deve ser sempre feita em bolos intermitentes. A indicação é evidência de hipertensão intracraniana ou de herniação cerebral. Vai ter uma aula depois sobre manejo de PIC, né, no qual vai ser mais esmiuçada essa questão. Mas no atendimento inicial ali na sala de trauma, geralmente a gente pode fazer a terapia hiperosmolar até antes mesmo da tomografia, quando a gente tem um indício muito grande que o paciente tem uma herniação cerebral ali ocorrendo ao vivo. Por exemplo, o paciente que chegou e está piorando, o paciente que acabou de ficar anisocórico ou midriático fixo, etc. Então a gente pode fazer até mesmo antes da tomografia e, é claro, com a tomografia em mão, se tiver uma lesão ali com efeito de massa e herniação evidente, também pode ser feito como medida temporizadora até que o paciente consiga ir, por exemplo, à sala de cirurgia.
Algumas contraindicações são a hipotensão e a hipovolemia. Principalmente o manitol, ele tem um efeito de diurético, né? Então ele vai causar uma depressão de volume. Então o paciente tem que estar compensado hemodinamicamente primeiro. Novamente ali, o ABCDE, né? O C vem antes do D. Então a parte hemodinâmica tem que estar ok para que a gente possa fazer essa terapia. E a insuficiência cardíaca congestiva é uma contraindicação relativa, porque esses pacientes já são hipervolêmicos, né? Então, às vezes, a terapia pós-molar pode aumentar o volume intravascular desses doentes e pode ter aí uma descompensação clínica. O manitol a 20%, a dose é 0,25 a 1 grama por quilo em bolos. Geralmente dá uma bolsa, uma a duas bolsas. Aquela bolsa lá ela tem 50 gramas de manitol, então um paciente de 50 quilos seria uma bolsa. E até 2 gramas por quilo em 24 horas. Já o cloreto de sódio, o NaCl, ele pode ser feito 2 ml por quilo a 7,5 de concentração ou meio ml por quilo a 20%. Ou seja, pegar a ampolinha mesmo de sódio ali a 20% e infundir direto para o paciente. Isso aí dá até um medo, né, de fazer, mas pode ser feito sim. Porém tem que ser, nesse caso, no catéter venoso central, porque se for numa veia periférica vai causar trombose e flebite da veia imediatamente. Então na sala de trauma, às vezes a gente não tem ali o catéter em mãos de forma tão rápida, o catéter central, né? Então muitas vezes vai usar a concentração 7,5 mesmo. A concentração 3% pode ser utilizada também, mas ela já vai precisar de um volume muito maior, então é mais rápido assim a gente fazer com 7,5 com 20%. O alvo aí vai ser uma osmolaridade de 320 ou um NaCl sérico de até 155. Outras medidas aí que a gente pode fazer no atendimento inicial é começar uma profilaxia de crises convulsivas. A profilaxia primária está indicada na prevenção de crises precoces. Não tem nenhum estudo que mostre o benefício de algum agente ou outro, mas a gente sabe que o levetiracetam ele tem um perfil farmacocinético melhor, né, de interações farmacológicas melhor. Então, quando disponível, ele é até preferível em relação à fenitoína. Mas lá no Bazeta mesmo, a gente tem a fenitoína, ainda mais que ela consegue ser feita via endovenosa, né? Então a gente fica mais preso à fenitoína mesmo. Lembrando que essa profilaxia, ela diminui a chance do paciente ter uma crise em até 7 dias antes do trauma, mas ela não muda o prognóstico, não muda o desfecho, ou seja, esse paciente não vai ter uma melhor mortalidade ou menor morbidade e também não vai prevenir que ele tenha crise no futuro. Se ele ficar com alguma lesão aí cortical, né, obviamente ele vai poder ter crises futuramente, independente se ele fez ou não essa profilaxia primária. Então, se não fizer ela também, não está assim de todo errado, porque não vai ter nenhum prejuízo tão grande no paciente. Na nossa realidade, eu recomendo aos R1 e R2 aí fazer, porque os nossos pacientes eles ficam num ambiente não ideal, né? Eles ficam no pronto-socorro ali, sem acompanhante, sem médico, o médico às vezes está longe, sem equipe, sem monitorização. É o contrário do que é o ideal, né? O ideal seria o paciente estar no UTI. Como a gente não tem isso para todos os pacientes vítimas de trauma, eu acho que é mais seguro deixar essa profilaxia, porque se ele tiver uma crise ali no pronto-socorro, ele pode broncoaspirar, pode o médico demorar a chegar, a equipe demorar a perceber. Então acho que o ideal é fazer mesmo aí para todo mundo na nossa realidade. E a corticoterapia, ela já está proscrita aí, né? Já tem muitos anos, mas é sempre bom lembrar. Assim como no TRM também, vários estudos mostraram piora no desfecho, piora de morbidade, piora de mortalidade, sem melhora do ponto de vista neurológico. Então ela não é indicada mais. Bom, essas foram as referências que eu utilizei, além do livro do Greenberg também, e do Guideline da Brain Trauma Foundation.